Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Tem algum amigo seu que não veio? Manda uma mensagem para ele. Dá tempo ainda. Fala, pode vir. A gente te espera. Amém. É hoje, amém. Glória a Deus. Louvor, muito obrigado. Se puder ficar, tá bom, teclado. Bateria também. Obrigado mesmo, vocês são uma bênção. Glória a Deus. Eu sinto renúncia, sabe, nesse louvor. Às vezes Deus, Ele nos chama e naquilo que a gente mais tem, sabe, sobre a identidade daquilo que Deus colocou em nós, é onde a gente vai ser, sabe, trabalhado em Deus. Então, sabe, eu vejo renúncia, então vocês vão ter que renunciar cada vez mais, sabe? Aprender a dizer não. Amém? Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Queria agradecer ao Senhor Jesus por esta oportunidade, sabe, de poder estar aqui, poder ser instrumento de Deus na vida de vocês. Queria agradecer a minha esposa, minha companheira. Queria agradecer ao meu pastor, o pastor Cleone, que me liberou, né? Nós tínhamos uma programação lá. Queria agradecer a Nina e Samanta, né? Nossos companheiros aí de rema, né? Nossos companheiros de rema, né? Fizemos o rema junto. Queria agradecer ao anjo da igreja, a sua família, tá bom, pastor Érico? Obrigado mesmo. Viu? Que Deus abençoe vocês mais e mais, sabe? Desde que a gente chegou ali no estacionamento, sabe o quão bem a gente foi recebido aqui. Então, glória a Deus, tá? Glória a Deus pela vida de vocês e que o nosso Senhor Jesus, Ele possa galardoar cada um de vocês. Sabe, aquilo que a gente faz para Ele não é em vão. Deixa eu me apresentar, tá bom? Eu sou Hinaldo, profissionalmente, né? Eu sou professor de inglês, minha esposa é professora de português e espanhol. Como você deve imaginar, né? Percebeu que eu ensino uma matéria, ela ensina duas. Mulher é sempre assim, né? Sempre mais, você entende? Por isso que ela veio depois, não é? Então, glória a Deus, não é isso? Não é? Então, assim, a gente, graças a Deus, né? Tem um bebezinho, um presente de Deus, né? Que Deus nos deu, tá ali no departamento infantil. Nós temos uma família maravilhosa. Completamos agora no dia 15, 11 anos de casado. Glória a Deus. Bodas de aço. Glória a Deus. Fica de pé aí, meu amor. Fica de pé aí, olha só. Gira para a igreja aí, meu amor. Olha só, gente. Olha para mim, olha para ela. Você, principalmente você que está solteiro. Tá vendo você que milagres existem? Tá vendo você que é possível? É possível, entendeu? Buscai o Senhor em primeiro lugar. E todas as demais. Casamento está nas demais. Um bom emprego está nas demais. Uma nova casa está nas demais. Amém? Busca o Senhor, amém? Obrigado, meu amor. Deus é bom. Gente, então, eu queria, enquanto eu estava ali, sabe, enquanto eu estava adorando, eu recebi uma palavra do Senhor que eu deveria contar um pouco, um trecho para vocês do meu testemunho, né? Que é que me trouxe até aqui. A minha mãe, ela tá ali. Mãe, fica de pé. Vamos dar uma salva de palmas para minha mãe, por favor. Glória a Deus. Essa é a minha genitora, minha guerreira, não é? E é uma honra para mim também estar pregando com a minha mãe presente, não é? Então, que bênção, não é? Eu imagino o quanto ela deve ter orado por mim. Eu lembro que ano novo, nos anos novos, né? No Réveillon, todo mundo comemorava e minha mãe saía do quarto lá, sabe, com os olhos cheios de lágrimas. Mas aquilo que a Bíblia diz que é o seguinte: aquele que planta chorando vai colher sorrindo. E eu sei que eu sou fruto de oração. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 7 anos e a gente não soube lidar com isso. E aí nesse processo de separação, a gente passou por algumas turbulências. Então eu tive um processo de construção de identidade que foi forjado, sabe, na marra. E aí nesse processo, enquanto eu estava na escola, eu tinha uma coordenadora que ela era bem, sabe, mão de ferro. Hoje eu sou professor, às vezes eu vejo um aluno perturbador, eu falo: Senhor, não acredito que eu estou colhendo. Eu me arrependi, não é possível, sabe? Se eu me arrependi, o Senhor esqueceu, eu não estou colhendo nada. Mas às vezes eu vejo alguns alunos e eu falo: meu Deus. Às vezes eu vejo a piada, o pessoal do fundão, eu fico: meu Deus, eu fui um desses, sabe? E aí nesse processo eu fui um aluno que não fui um bom aluno. Então ela me via, a gente chamava de gasear a aula, né? Quando tinha aula e você
não ia para aula, ficava nos corredores, então ela sempre chegava junto com a gente, falava, e eu já estava na igreja. Mas filho de crente não é crentinho. A gente precisa de fato ter uma aliança com o Senhor, sabe? Então minha mãe me levava para a igreja, mas naquele momento eu não estava, sabe, caminhando conforme Deus queria que eu caminhasse. E aí eu lembro que ela foi muito rígida comigo, sabe? Ela, claro, estava 100% certa, mas na época eu não entendia. E eu falei, tá bom, eu vou estudar bastante. E aí quando terminar o ano, eu vou jogar uma cadeira no carro dela. A escola era grande, sabe, é um terceiro andar. E eu falei, então, eu vou jogar a cadeira e aí vamos ver no que vai dar. Ela tá aí em cima de mim, então vamos ver. Então, o que aconteceu? Eu estudei e eu passei. Os meus amigos, aspas, amigos. Jesus disse, a minha família é aquele que escuta a minha palavra e coloca em prática. Sabe? Seu amigo, sua amiga é quem segue a Jesus. Guarda isso. Possa ser que essa pessoa fale coisas para você que não te agradem. Não tem a ver com você ficar feliz com o que ela vai falar. Mas tem a ver com seguir princípios. Então eles que eram meus amigos de sala falaram, Hinaldo, tu não falaste? Oh, se tu passar de ano, tu ia quebrar o carro dela. Eu falei, tá bom, eu vou quebrar o carro dela então. Tá bom. E aí eu peguei a cadeira, joguei a cadeira lá de cima da escola, né? E aí todo mundo correu, eu fiquei. Aí a gente foi pra sala, eu lembro da diretora chegar na sala. Quem jogou? Aí eu lembro dos meus amigos dizendo assim, gente, a diretora disse assim, ela fez uma ameaça, ela falou, vou chamar a polícia e só vai sair daqui com a polícia e tal, porque isso que vocês fizeram é vandalismo. Porque eu não sei se você sabe, mas lá em Olinda, né, quando a gente mora, no sítio histórico, tudo é patrimônio. Então se você quebra uma cadeira da escola, não está quebrando apenas o patrimônio do município, está quebrando o patrimônio histórico. Ah não, isso é um crime federal, não sei o que. Eu falei, misericórdia, cometi um crime federal. Não me falaram isso na hora de jogar, entendeu? Fiquei sabendo depois. Não era para a escola informar, não era? Mas tudo bem. Naquela hora já bateu o remorso, né? E aí eu lembro que os amigos, eles falaram assim, gente, é bom se acusar, viu? É bom se acusar. Eles sabiam que era eu. Ah, não vou ficar aqui não, não vou para a delegacia não. E aí eu sabia que naquele momento a minha cabeça ia rodar, né? Como rodou. Então ela chegou, eu lembro que a diretora chegou na minha sala. Ninguém sabia, né? Só os meus amigos sabiam quem era. E ela falou, Hinaldo. Eu já me levantei pegando a bolsa. Falei, acabou, né? E aí eu lembro que quando eu desci, a diretora, ela estava comigo e essa coordenadora estava muito brava e ela tinha todos os motivos. Graças a Deus eu não cheguei a quebrar o carro dela, né? Não chegou a atingir o carro dela, né? Quando a gente jogou, correu, eu não vi nada na realidade. Mas depois eu fiquei sabendo, né? Não chegou a quebrar o carro dela. Foi a intenção, né? Mas não quebrou, né? Não chegou. O carro estava na rua, chegou na calçada. E aí ela olhou para mim. Eu lembro da coordenadora dizer, você é um marginal. Na época era FEBEM, né? Hoje é GPCA, tem outros nomes dela. Você vai para FEBEM, eu vou colocar você na cadeia. Pessoas que nem você têm que estar na cadeia. Você é um marginal. E aí eu vou te dizer, a cadeia não liberta ninguém. Eu já visitei presídio, não sei se você já visitou, sabe? A Bíblia diz que é a verdade que liberta. Quando você vai comprar comprar não, talvez você já tenha vivido essa experiência, né? Mas quando você vai ver um cigarro, atrás do cigarro tem lá que o pulmão, aquilo ali faz mal. Mas é uma informação. Eu nunca vi uma pessoa olhar para aquela carteira de cigarro e dizer, hoje eu não vou fumar não, porque senão meu pulmão vai ficar preto. A informação, ela não liberta. Todo mundo que está ali no presídio sabe que cometer crimes é errado, mas isso não liberta. Mas sabe o que é que eu vi lá no presídio? Pessoas reconhecendo Jesus. Aí a verdade, eu roubava, não roubo mais. Eu matava, não mato mais. Não é a informação, não foi a lei, foi Jesus. Mas aquela mulher não conhecia Jesus e ela estava cheia de raiva, possessa de raiva, ela estava com, né, todo o direito. Meu marido é policial, ele vai pegar você, ela disse. E aí eu lembro da minha diretora, a diretora da escola. Ela foi minha professora quando eu estava na terceira série. Dionaura é o nome dela.
E ela chegou para mim e ela falou assim: Inaldo, você não é assim. O que foi que houve? E aí a outra coordenadora falava: você é um marginal, você tem que ser preso. E a minha diretora falou: Inaldo, você não é assim. O que foi que houve? Então ela falou: vai pegar água para ela. Para a coordenadora, ela estava muito nervosa. Quando ela foi pegar água, ela falou assim: Inaldo, ó, fui pegar água para ela, o marido dela está vindo aí com a polícia. E aí depois eu vou conversar com sua mãe, mas agora chegou a hora de você correr. Tá bom? Então ela abriu o portão e aí eu segui o conselho dela. Quando eu estou saindo da escola, a viatura está chegando. Então eu estou saindo da escola, eu estou aqui, a viatura está passando e eu, como não sou besta, fingi que não era comigo, né? Então a viatura passou e eu fui embora. Aí a coordenadora apareceu na porta da escola: olha ele ali! E aí, meu querido, eu não sei se você já visitou a Ladeira da Sé, mas quando eu olhei para aquela ladeira, filho, eu falei: era bom que tivesse um olheiro. Sabe aqueles olheiros que ele pega a pessoa e coloca: ó, você vai ser do atletismo, aquele pessoal de Usain Bolt que corre. Se eles estivessem ali, eu seria contratado. O medo era o meu estímulo. Eu escutei aquela zoada de carro fazendo ré da polícia. E aí eu falei: filhão, tu não vai me pegar não. Filhão, você pode ser o carro que for, mas eu estou aqui na Ladeira da Sé, meu querido. Cada 3 passos que eu dava, eu pulava vários degraus. Parecia que eu estava voando. E eu escutei o carro. Bom, pulou a Sé. A gente conhece, não é? Do outro lado ali é um sítio. Então, acabou. Quando a polícia veio, eu só pulei no sítio. Fui embora. Acabou, é isso mesmo. É de lá, já sabe, não é? A gente que é do Amaro Branco sabe. Pulou ali, já era. Não é? Ok. É Paulo, né? Paulo, né? Paulo sabe. Pois é, pulou ali, já era. Então a gente pulou. Eu pulei ali e fui. Minha mãe foi para a escola e tal. Eu fui expulso da escola, obviamente. Graças a Deus eu não fui preso. E aí um acampamento jovem do Verbo da Vida, eu de fato aceitei a Jesus. Aí a minha vida foi transformada. De fé em fé, de glória em glória. Comecei a buscar o Senhor me presenteou com a minha esposa. Ela já era professora, eu não tinha perspectiva na época, né? Era o que a gente chamava de maloqueiro. Eu era maloqueiro. Até Jesus me pegar, eu era um maloqueiro, né? Torcida jovem, briga, baile. Era isso, Paulo sabe, Paulo era MC. Vocês conhecem Paulo aqui? Conhece Paulo? Fica de pé aí, Paulo. Vamos dar uma salva de palmas para Paulo. Amém. Paulo era MC, eles sabem. Paulo era maloqueiro também. Mas Jesus livrou ele, amém? Jesus livrou ele. Jesus livrou ele. Então, o que é que acontece? Eu vi que minha esposa era professora. Eu falei: rapaz, ela sempre andava muito... Na época a gente era namorado, né? Ela sempre andava muito cheirosa e tal. Eu falei: rapaz, olha, jovens são detalhes, né? Detalhes. Eu falei: rapaz, ela trabalha, ela tem as coisas dela, né? Então acho que professor não é tão ruim assim. Era para alguém ter me contado. Estou brincando. Eu amo minha profissão, sabe? Eu trabalho realizando sonhos, sabe? Um aluno meu acabou de passar na EFON, sabe? Ele pode ganhar 14 mil reais por mês e eu ajudei isso. Então, um menino pobre de Rio Doce, hoje, se ele quiser, ele pode ir para a EFON. Eu me sinto muito feliz com isso, sabe? Eu entendi um propósito. Graças a Deus que eu entendi. Mas também porque eu trabalho muito com concurso. Talvez quem trabalha em escola fica desanimado, né? Porque não vê tanto resultado, né? Eu trabalho no NUSI Concursos. Vocês conhecem o NUSI? Pronto. Então, como eu trabalho no NUSI, muita gente aprovada, então a gente vê realmente que faz sentido a educação ali, né? E aí eu falei: rapaz, eu vou ser professor. Fui. Quando chegou na faculdade, a gente tem um estágio probatório. Eu já tinha aceitado Jesus. Aí ela falou: ó, você tem que escolher uma escola para você ensinar. Porque não pode ser professor sem passar pelo estágio probatório. Qual foi a escola que eu escolhi? Eu falei: não, filhão. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora chegou o meu momento. Falei: tá bom. E eu lembrei da palavra daquela diretora, de Dionaura, ela dizendo assim para mim: Inaldo, você não é assim. Você não é isso. Falei: meu Deus, eu vou chegar lá, vou falar para Dionaura: é verdade, Dionaura.
eu não era aquilo. Deixa eu te dizer, o pecado que você comete, ele não te define. Ele não define quem você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é o seu pecado. Isso é uma mentira do inimigo. Naquele momento eu pequei, naquele momento eu estava errado, mas eu não era o pecado. Cheguei lá na escola, a cartinha, ó, você professor aqui por 6 meses. Cadê Dionaura? A minha diretora, que disse que eu não era assim, ela tinha morrido. Cheguei lá, a secretária falou, Dionaura morreu. Na hora meus olhos encheram de lágrimas e eu falei, meu Deus, tem coisa que não volta. Esse é o erro de muitos jovens. Achar que a gente tem todo o tempo do mundo. A gente não tem. É para amar tua mãe hoje, é para amar teu pai hoje, é para perdoar teu pai e tua mãe hoje. Ah, mas fizeram mal, meu tio, minha tia. É para perdoar hoje. É para hoje. É para agora. Falei, meu Deus, Dionara não está aqui. E quem era a diretora agora? Coordenadora. Aí ela pegou meu papel, ela olhou para mim, aí ela falou, eu te conheço. Aí eu fiquei calado. Aí ela olhou o papel, ela falou, Inaldo. Aí eu olhava para mim. Eu tive um aluno aqui com o nome Inaldo. Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, né? Eu tive um aluno aqui com o nome Inaldo. Aí eu falei, ele foi um bom aluno. Ela, o quê? Tá bom. Aí ela chamou todos os professores, que eram meus professores também na época. Aí falou assim, olha só, Inaldo tá dizendo que ele é professor, gente. E tá dizendo que ele é professor de inglês ainda mais. Os professores ficaram tudo rindo de mim. Mas eu enfrentei aquilo ali. Passei com êxito, terminei. Por que eu estou te dizendo isso? Eu sei que muitos aqui, a gente acabou de louvar, né? Que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Só que a gente está numa geração que é uma geração micro-ondas. No meu tempo, quando algo quebrava, a gente botava no conserto. Era um sapato, era uma televisão. A gente está na geração do descarte. Se não presta, eu troco. Meu celular tá velho, eu troco. E nós acabamos passando isso para as nossas relações. Então, essa pessoa não presta, troca. Ninguém é descartável. Essa igreja não presta, troca. Deixa eu te dizer, a primeira pessoa na história da Bíblia que ficou descontente com a igreja dela foi Satanás. E era a melhor das igrejas, ele estava no céu. Não tinha defeito. O pastor dele era Deus, o melhor pastor possível. Ele estava descontente. Quando a gente está descontente no local que Deus nos colocou, aí isso que acontece com Satanás, ele foi para o inferno. 0 amém. Tudo bem. Eu vou beber água, gente. Que é isso? Entenda, não existe igreja perfeita. Porque você não é perfeito. Agora talvez um dia você encontre a igreja perfeita. Aí quando você encontrar, você não vai lá não. Porque senão você vai estragar. Porque você não é perfeito. Então fica aqui, ó. Verbo Janga. Nós amamos você. Você entende? O lugar é aqui. Gente, a Bíblia fala que Deus, ele deu a uns como pastor, profeta, para aperfeiçoar. Só aperfeiçoa o que não é perfeito. Então a igreja de Deus não é perfeita. Nós não somos perfeitos. O cabeça é perfeito, mas o corpo não. Mas nós estamos aqui e a gente ama. Amém? Aleluia. Você está aqui? Amém. Eu sei o quanto é importante, sabe, estar num ambiente desse e entender, sabe, ficar aqui, sabe, porque a Bíblia diz, né, o apóstolo João, ele fala que o inimigo, o diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. E aí nesses últimos tempos a gente entende, o inimigo, ele não consegue nos destruir. Por quê? Porque é maior que está em nós. Ele não consegue pegar uma espada agora e cortar meu pescoço. Ele não consegue. Ele não consegue te destruir. Ele não consegue destruir o mundo como ele queria, né? A igreja ora. E
Então ele não consegue. Ele não consegue te destruir, mas ele pode te distrair. Ele veio para roubar. Ele não consegue roubar a presença de Deus de você. Jesus disse: eu vou para o Pai, o Paracleto. Ele vai ficar com você para sempre. Ele não consegue roubar a presença de Deus de você, mas ele consegue roubar você da presença. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele está diante da tempestade, ele está dormindo. Porque quem sabe quem é, quem sabe para onde vai, dorme. Isso. Tem gente precisando dormir, tá vendo? Tem gente precisando dormir. Dormir é descansar no Senhor. Então Jesus disse: eu vou para o outro lado, acabou. Eu vou chegar no outro lado, filho. Ah, não, mas Inaldo, e se a tempestade afundasse o barco? Deixa eu te dizer. Aí sabe o que aconteceu? Deus ia abrir uma baleia, a baleia engoliu o barco e eles iam sair do outro lado. Ah, não, mas se não tivesse baleia naquele dia? Deus ia abrir o mar. Alguma coisa ia fazer, filho. Mas se Jesus disse, vai acontecer. Então Jesus está dormindo, os discípulos estão desesperados. A Bíblia vai dizer em Mateus 8 que os discípulos dizem assim: Senhor, não importa que nós morramos. É tipo, tu nem liga pra gente. Parece a nossa oração de desespero, né? Faz alguma coisa, Deus. E a primeira coisa que Jesus faz é: não temas. Ele acalma a tempestade, mas a primeira coisa que ele faz é: não temas. Não tenha medo. Ele acalma primeiro os discípulos antes de acalmar a tempestade. Porque não tem como você resolver o lado de fora se você não resolver primeiro o lado de dentro. Hoje Deus quer que você coloque tudo no seu lugar. Jesus vai falar sobre a parábola da semente. Ele fala: uma semente caiu numa rua, aí os pássaros comeram. A outra caiu em pedregulhos, cresceu, mas não cresceu com raiz. A outra caiu em uma terra seca e acabou que não deu fruto. Mas teve uma que caiu no bom solo. E essa deu a 30, deu a 60 e deu a 100 por 1. Dessa parábola das sementes, perceba que não muda a semente. A palavra de Deus, ela é imutável, mas muda o solo. O solo de onde saem os bons e maus pensamentos, Jesus disse que é o nosso coração. Que você seja um bom solo hoje. Coloca a tua mente aqui, fica aqui, sabe? O inimigo vai querer te levar. Calma, fica aqui, não tenha medo. Não perde nada. Eu sei o que é isso aqui. Eu sou apaixonado por futebol, sabe? Certo domingo eu estava na igreja. Não sei se você tem familiar que é viciado em crack. Deixa eu te dizer, tá? Se você tem, Deus tem jeito para tudo. Ele é o Senhor dos senhores. Mas quem tem familiar assim sabe como é a casa. Ele rouba celular, ele rouba televisão, ele rouba pai, rouba mãe, rouba primo. Mas Deus dá jeito. Uma vez eu estava na igreja no culto de domingo, eu estava num momento como esse. E graças a Deus que eu estava num momento como esse. Deus falou para mim: ore por essa pessoa. Eu orei pela pessoa, repreendi todo o mal. Depois fui conversar com a pessoa, fui conversar com a mãe da pessoa. Falou: olha, ele levou 8 tiros. 8 tiros. Levou 8 tiros, fui conversar. 8 tiros, foi 8 tiros. Eu estava na igreja. A Bíblia vai dizer lá no começo do livro de Jó, né, que quando os filhos de Deus foram se apresentar perante ele, Satanás veio diante deles, né? E aí ele veio acusar. Eu fico imaginando, sabe, no tribunal, porque Jesus falou sobre isso quando ele estava conversando com Pedro. Ele falou: Pedro, ainda hoje o inimigo pediu você para triturar. Como a gente tritura um trigo, mas eu intercedi perante o Pai. Ei, você tem alguém que intercede por você perante o Pai? Eu fico pensando, sabe, o inimigo dizendo assim: ó, honra pai, honra mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Ele não honrou o pai e mãe, ele está roubando o pai e a mãe. Então os dias dele não podem se prolongar. Porque o inimigo, ele é rápido em acusar. Aí Jesus diz também está escrito: tudo aquilo que pedir em meu nome será feito. Foram 8 tiros. Eu não sei se você crê em milagres. Ele era viciado em drogas. Ele olhou um portão e ele falou: é esse o portão, é a armadilha do inimigo. O portão era de um policial. E lá vai ele pegar o portão. Eu não sei atirar, tá? Mas um policial sabe. Eu queria que alguém, o ateu me explicasse
Como é que um policial ele vai atirar 8 vezes e ele vai errar os 8 tiros? Quando eu falei com o rapaz, eu falei, isso aconteceu quando? Ele falou, isso aconteceu ontem à noite. Aí eu falei, ontem à noite eu estava na igreja, eu estava orando por tu. Ele foi, Zé. Eu fico pensando, o policial atirando certo. E o inimigo dizendo, agora, não honrou pai e mãe, ele vai morrer. E Deus dizendo, um se colocou na brecha. Que seja você que se coloque na brecha pela sua família. Disse assim, tudo que pedir, em meu nome será feito. A palavra de Deus não volta vazia. Eu fico pensando o policial fazendo a pose, e ele atirando, e a bala indo certinho na cabeça dele. E Deus dizendo, uma oração. No pulmão, o tiro vai no pulmão certinho. Ele, não, eu fiz academia, eu sou policial há muitos anos. No pulmão, tuf. E Deus dizendo, não, mas ele está com um portão, tu não vai errar não. E o policial ficando doido, tuf. Em um momento como esse, ele está aqui. Por isso que a gente precisa manter a nossa mente cativa aqui. A Bíblia vai dizer lá em João 3,16, porque Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para o quê? Isso, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior verdade do mundo. Fala para o irmão que está do seu lado, ei, Jesus te ama. Não está fraco, é isso aí, Jesus não te ama não. Diga assim mesmo, ei, Jesus te ama. Isso. Eu amo esse versículo, foi o primeiro que eu aprendi, época de escola dominical. Porque ele mostra que Deus ele é atemporal. Ele coloca os verbos no passado. Deus ele me amou. Você pode dizer com convicção, Deus ele me amou. Aí a Bíblia diz que porque ele amou, ele deu. É no passado. Ele já amou. Por isso que a gente não pode dizer assim, Deus vai me dar. Não, ele já deu. Ele já deu Jesus. Em Jesus nós podemos todas as coisas. Ele já deu o que era necessário. Agora cabe a você colocar em prática. Ele já deu. Então Deus ele cuidou do nosso passado. Aí a Bíblia vai dizer assim, para que todo aquele que nele crê, é no presente, não pereça, mas tenha vida eterna, é no futuro. Sabe o que é que tem hoje uma geração de jovens? Tem uma geração de jovens hoje presa na depressão. A depressão é um arrependimento, é um problema do passado mal resolvido, falta de perdão. Deus ele já deu, ele já amou, ele já cuidou do seu passado. Tem outra geração de jovem hoje presa no presente. Sabe o que é ficar preso no presente? É o estresse. Não, eu não suporto, está estressado. Aí tem uma outra geração de jovem que está presa no futuro. É a ansiedade. Crises de ansiedade. Ei, é para que você não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele já deu. Esse é o caráter de Deus. O tema dessa pregação é caráter de Deus. Porque tem gente que pensa que Deus ele coloca um câncer, que Deus ele coloca na prova, que Deus ele coloca na prova do pão, na prova da água. Jesus fala assim, vocês que são maus, se o seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra. Se lhe pedir um peixe, você vai dar um escorpião. Se você, que é ser humano, que peca, não vai fazer isso pelo seu filho, quanto mais o Pai que está no céu. Ele é bom. Toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aquele em quem não há sombra de variação. Sabe o que é que Deus tem para mim e para você? Tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável. Aí você pode dizer, tudo bem, Naldo, então a minha vida não está boa, nem está perfeita, nem está agradável. Deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo também fala lá na carta aos Gálatas. O herdeiro, enquanto ele é um menino, ele não pode tomar posse das coisas do Pai. Conhece Cristiano Ronaldo? Quantos conhecem Cristiano Ronaldo aqui? Eu estava vendo que ele tem 8 carros importados lá na garagem dele. Tudo que é dele é do filho dele, é ou não é? Mas o filho dele não pode tomar posse. São crianças de menor. Você é filho de Deus, é o Criador do universo. Ele tem coisas grandes para você, mas você precisa passar pela habilitação. Aí é essa parte que o jovem quer pular. Ele quer ter acesso a Ferrari, ele quer ter acesso às coisas que Deus tem, mas ele não quer passar pela autoescola.
a autoescola de Deus. Ele não vai te dar aquilo que você não é capaz de cuidar. Eu quero tudo, eu quero tudo. Não é? É uma geração que quer tudo. O apóstolo João, quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, porque Deus ele amou o mundo de uma tal maneira. E aí eu fico pensando, como é que pode de uma tal maneira? Um dos meus sonhos é ser escritor. E aí eu fico pensando no apóstolo João escrevendo, porque Deus amou o mundo muito. Não, muito ainda é pouco. Não, porque Deus amou o mundo demais. Não, pelo que Deus amou demais ainda é pouco. Demais é pouco. Não, peraí, Deus amou o mundo. Não tem palavras. Eu vou botar aqui de uma tal maneira, porque não tem palavras para falar desse amor de Deus. Ele te ama. A minha esposa sempre fala isso. O amor ele não é um sentimento. O amor ele é uma atitude. O amor ele é uma decisão. Quem aqui já foi apaixonado? 4 pessoas. Gente, a gente está na casa de Deus. Não vamos mentir, tem gente que está apaixonado hoje. Eu já fui jovem de igreja já, eu sei como é que é. Sabe? Jovem solteiro de igreja, eu sei como é que é. Sabe como é que é? Eu vou dizer para você. A menina, ela é da igreja, ela é uma menina de Deus. Ela só é simpática. Ela sorri para você, o jovem já fala, tá apaixonada por mim. Eu sei o que é isso, isso é carência. Essa não é a voz de Deus. O menino sorriu e fala, ele me ama. Eu sei o que é isso, eu fui jovem de igreja. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, há tempo para tudo, amém? Quem já se apaixonou aqui? Amém, agora, gente. A gente já se apaixonou. O que é que acontece? A paixão, ela passa. Depois a gente passa por aquela pessoa que a gente era muito apaixonado quando era criança. A gente fala, rapaz, hoje eu não sinto nada. Mas o amor não, o amor ele permanece. A Bíblia diz que Deus nos amou. Deus, ele nos amou. Você pode repetir isso comigo? Deus me ama. Deus me ama. Essa é uma verdade universal. E o seu amor é incondicional. Aí você vai dizer assim, tá bom, Inauro, então quando eu peco, quer dizer que Deus ainda continua me amando? Sim. Você pode entristecer o Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala. Mas ele continua te amando. Inauro, quando eu pego o Espírito Santo vai embora. Não, Jesus disse, ele vai estar com você para sempre. Para sempre, creia nisso, para sempre. Eu já fui jovem, já tive pecados de estimação. E eu lembro de quando eu entrava na presença de Deus e enquanto o inimigo me acusava. Você está aqui fechando os olhos? Mas você pecou ontem no seu quarto, você pecou ontem no banheiro. Você está aqui na presença de Deus, você é um crente falso. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Você tem que vir mesmo. O discípulo de Jesus não é aquele que nunca erra, é aquele que sempre se arrepende. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Eu passei anos com pecado de estimação. Até que um dia, a chave girou. E se eu não estivesse na presença? Você entende? Então se arrependa. Pequei. Me arrependi. Seja rápido em se arrepender. Sabe? O apóstolo João, ele fala assim, filhinhos, não peque. Não peque. Mas, contudo, todavia, porém, caso você peque, saiba que você tem um advogado perante o Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados. E não somente os seus, mas o do mundo todo. O profeta João Batista, quando ele vê Jesus lá no Rio Jordão, ele fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, nudez, perigo, espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não deixa o inimigo mentir para você. Ele é mentiroso. Ele mente desde o princípio. É a única coisa que ele é pai. Ele é o pai da mentira.
Dizer que você não é digno de estar aqui na presença do Senhor, porque você pecou hoje, porque você pecou ontem. Se arrepende. Deus tem o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Agora eu posso começar a pregação. Aleluia. Abra a sua Bíblia aí em 1 João. Aleluia. Epístola Universal do Apóstolo João. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 15 ao 17. Aleluias. Quem achou diz assim: eu vou para o céu. E quem não achou diz: eu vou também. Amém. Ninguém vai ficar de fora, amém? Ajuda-te a essa carruagem. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. O grupo de louvor já pode subir. Aleluia. Ia ser curta a pregação. É só esse versículo mesmo. Só esse versículo mesmo. Amém. Todo mundo abriu? Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, mas bem como os seus desejos também. Bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Faça o rema. Quem aqui já fez o rema? Amém. Faça o rema. Faça o rema. Textos como esse, antes de fazer o rema, eu pensava assim: como é que pode João 3,16? O próprio escritor João dizendo: Deus amou o mundo. E agora o próprio escritor João fala: não ameis o mundo. Deus amou o mundo e ele fala para eu não amar. Como assim? Não é? Então quando a gente faz o rema, a gente vai aprender, não é? Que Jesus ele falou no aramaico, a Bíblia do Velho Testamento era escrita em hebraico, mas os apóstolos escreveram na língua universal deles, que era o grego. Entendeu? Então faça o rema, amém? Amém. Faça o rema. É importante para o seu crescimento, sabe? É importante você se consolidar na palavra. É importante para você crescer. É importante para você evangelizar. É importante para você não se conformar com cadeiras vazias. Não tem a ver com números, sabe? Tem a ver com você seguindo o seu propósito. O propósito que Deus tem para a sua vida. E o propósito que Ele tem para a sua vida é o ID. Amém? É o ID. Então o que é que acontece aqui? O texto está dizendo: não ameis o mundo. Então a gente aprende no remo o seguinte: a palavra mundo aqui é aion. Por quê? Porque quando Deus fala em João 3,16 que Ele ama o mundo, Ele está amando o planeta Terra, a humanidade, o cosmos. Então a palavra grega usada é o cosmos. Então o que acontece? São mundos diferentes. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que você não é desse mundo. E você não é desse mundo. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência natural. Mas é só uma experiência. É só uma experiência. Cuidado para você não reprovar na experiência. Porque a consequência é eterna. Mas é só uma experiência. Sabe quando você está trabalhando? Ó, fulano vai ficar aqui, só uma experiência, pronto. É só uma experiência. O que importa mesmo é a eternidade. A Bíblia vai dizer lá no Gênesis que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí você vai dizer: como é que pode imagem e semelhança, Hinaldo? Você é preto, outro é branco, outro é indígena, outro é amarelo, e aí? O reino de Deus não vem com visível aparência. A Bíblia diz que Deus ele soprou. Ele está falando da nossa realidade espiritual. O nosso espírito é o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então ele está falando de dentro da gente. Nós somos a imagem de Deus, mas não por fora. Alguns vão ter um nariz maior, outro menor, uma orelha maior, outro menor. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo por dentro. Deus nos fez para a eternidade. Você é um ser da eternidade. Agora a questão é onde você vai passar a eternidade. Então para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele é atemporal.
Na eternidade não tem choro, na eternidade não tem problema. Menino, não dá nem vontade de voltar para casa, tanto problema que tem. Pois é, na eternidade não tem isso. Mas a Bíblia diz que Deus ele nos amou tanto que ele saiu da eternidade e entrou no nosso tempo, no Cronos. Para quê? Para nos tirar do nosso tempo e nos levar para a eternidade. Que Deus é esse? É isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele fala assim, ó, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é capaz de vir aqui à terra. É possível a gente trazer as coisas do reino para a terra. Então você não é dessa terra, você não é desse mundo. O próprio apóstolo João, ele escreve, o mundo jaz no maligno. Eu já vi algumas pessoas dizerem, o mundo é do maligno. Não, não é do maligno. Esse do aí é a preposição da ideia de posse. Essa casa é de Inaldo. Então é como se fosse a posse minha. Não. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que a humanidade tem amado o mal. Mas a Bíblia também diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o mundo não é do maligno, ele está no maligno, é temporário. Um dia o Senhor dos Exércitos vai brotar aí. E aí os crentes vão subir dizendo, eu avisei. Vocês falaram que eu era louco. Vocês falaram que o carnaval era melhor do que estar aqui. Eu avisei. Pois é, jovem. Você vai ter que abrir mão do carnaval para passar na experiência. Eu não sei para quem é, eu não conheço jovens aqui. Mas deixa eu te dizer, você vai ter que abrir mão do carnaval para viver o propósito que Deus tem para sua vida. Que Ele tenha o melhor, mas você vai ter que abrir mão. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos o seguinte: não vos conformeis com o mundo. Que mundo é esse? Pois é, o aion. É a época, é o sistema, é a era. Não sei se você já viu, mas existe, apesar de ser raro, né? Pizza quadrada. Geralmente a pizza ela é redonda, né? Agora, sabe por que a pizza é redonda? Porque a forma da pizza ela é redonda. Se você colocar a pizza numa forma quadrada, ela vai sair quadrada. Por mais estranho que seja, existe. Então o que é que ele está dizendo? Não vos conformei. Conformar é entrar na forma. E o mundo tem uma forma para você. Que o seu corpo vale mais que os seus valores. Mas Deus também tem um jeito para você. Deus tem uma maneira de você viver. E você não pode se conformar. Entrar nessa forma do mundo. Você não pode quebrar princípios. Você não pode trocar o propósito por propostas. Queria que você se colocasse de pé. Aleluias. Tenho 2 convites para fazer. É o que Deus ele quer fazer para hoje. Queria que ficasse aqui à minha direita os jovens que têm passado por um momento de opressão. O inimigo ele tem mentido para você. Ele tem dito que você tem depressão, que você tem ansiedade. Eu queria que você ficasse aqui à direita. Deus ele quer te libertar hoje, amém? Fica aqui à direita. Eu queria que ficasse aqui à minha esquerda os jovens que sabem. Porque a Bíblia diz que a ovelha escuta a voz do pastor. O que eu falei aqui eu não falei de mim, eu declarei a palavra. Então você sabe no seu espírito que foi Deus falando com você. Não fui eu, fui Deus. Ele só usou a minha boca. Então você sabe que Deus ele quer você. E o seu espírito quer Deus. Então você que veio aqui e vai aceitar Jesus hoje, vai ter a vida transformada hoje, fica aqui à minha esquerda. Em alguns lugares a gente chama esse convite de apelo, né? Um apelo. Eu tenho um filho de 5 anos, gente. 5 aninhos. Se eu colocar aqui uma caixa de chocolate e colocar uma barra de ouro valendo 100 mil reais, sabe o que é que ele vai querer? Chocolate. Ele não sabe o valor do ouro. É isso que a gente sente nesse momento. Quem quer Jesus? A pessoa fala, quero não, eu quero carnaval, meu Deus. Você é eterno. Você é um ser eterno.
Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. O mundo busca reconhecimento. Quem aqui conhece, o pessoal chama ele de Minha Joia, Tiago do Globo Esporte? Alguns conhecem, né? Esses dias a gente foi para um zoológico, ele estava lá, aí o menino da igreja chegou para ele e falou assim: e aí, minha joia? Ele não conhecia o menino. Quem aqui conhece Neymar? Acho que a maioria conhece. Pois é. Você conhece Neymar, mas se você bater na porta dele, ele vai dizer: eu não te conheço. Você conhece ele, mas ele vai dizer: eu não te conheço. É isso que Jesus também vai dizer para alguns. Ah, eu conheço Jesus, eu vou para a igreja. Conhecer de não só ouvir falar, é vida. Eu sei que tem aqui. Ai, Naldo, mas meu coração fica acelerado. Sabe por que o coração fica acelerado? O corpo ele não consegue não se segurar, não. O espírito está assim, ó, e o corpo fica. Eu lembro do dia da minha convenção. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Ele mudou a minha vida. Quantos amigos meus, Paulo sabe, quantos amigos nossos morreram pro tráfico, pra droga. Mas eu tô aqui porque eu encontrei um bom tesouro. Vale muito mais do que prata, vale muito mais do que o ouro. Amém. Eu queria um jovem fervoroso para orar por esse jovem aqui. Jovem fervoroso. Tem vida para dar. Quem tem vida para dar? Ora por esse jovem aqui. Sua vida não vai ser mais a mesma. Você foi corajoso. Não só tem você, tem outros aí. O convite está aberto. Tanto para aceitar Jesus, quanto para ser liberto. Você obedeceu uma voz de comando, sem vergonha. Às vezes a gente não entende. A Bíblia fala que o profeta falou para Naamã: toma 7 mergulhos. Ele fala: eu vou tomar mergulho lá na Síria, tem rio muito melhor do que aqui. Não é para a gente questionar, é para a gente obedecer. E você obedeceu. Uma voz de comando. Pedro tinha pescado a noite toda e estava cansado. Jesus disse: vamos pescar, joga a rede. Ele disse: sobre a tua palavra. Você obedeceu a palavra. Pode ter certeza, não vai faltar peixe para você. Você obedeceu a voz. Sobre a palavra. Uma palavra. Uma palavra. Foi uma palavra como essa que eu salvei um familiar meu. Uma palavra. 8 tiros fizeram assim, ó. Uma palavra. Uma palavra. Aleluia. Pergunta aí pro jovem que está ao seu lado. Pergunta aí, ó: você quer que eu vá com você? Você quer aceitar Jesus? E aí, ele respondeu o quê? Respondeu não, foi? Pergunta de novo. E aí? Você quer que eu vá com você? Você está com vergonha, está precisando de força? Eu estou aqui para te ajudar, meu irmão. Minha irmã, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá? E aí, ele respondeu o quê? Respondeu nada. Não, ele tem que responder alguma coisa. Pergunta aí, ele tem que responder alguma coisa. Pergunta aí pro jovem que está ao seu lado: ó, você quer que eu vá com você lá para você aceitar Jesus? Ele respondeu o quê? Aleluia. Aleluias. Vida. Vida, jovem. Vida. Vida. Vida no nome de Jesus. Vida. Vida. Vida, o príncipe da paz habitando na sua mente. Vida, 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 no nome de Jesus. Vida, 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 vida em abundância. Aleluia.
A igreja ora, hein? Estende a mão para cá. Vida. 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 Aleluia. Herebrese candarabaya, arashelerere candarabaya she. Orobroso condororo shocombri abara, celerere candarabaya se. Harabrase candaraba, shelerere candarabaya, shelere braba se. Shelere candarabaya, shelerere candarabra baba, shelere braba se. Aleluia. Shelere braba baba, shelere braba se. Here candaraba, shelere candarabaya se. Se candaraba, shere candaraba, shere candaraba baba she. Haraba se candaraba baba, shere candaraba baba se. Amém. Meu tempo já foi. Peço perdão à liderança da igreja. Estendi um pouco e eu vou terminar com isso. Deixa eu te dizer algo. Jesus está lá em Lucas 4. E ele vai ser batizado por João Batista. Muita gente espera escutar a voz de Deus num momento como esse, externa. Deus, entenda, tá? Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Jesus era santo. Só acontece em 2 momentos no ministério de Jesus a voz externa: na transfiguração e nesse momento, no batismo. Deus diz assim, ó: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, então a voz do Senhor é no interior. Você vai escutar como você escutou Deus dizendo, vá lá na frente. E o inimigo dizendo, não, você vai perder. E você dizendo, mas eu vou. É isso. Não fique esperando escutar a voz externa. É a voz de dentro. É o testemunho interior. Mas olha a verdade, Deus falou para ele, eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus é filho de Deus. A Bíblia vai dizer que ele foi conduzido ao deserto. E aí nessa condução ao deserto, a primeira coisa que Satanás diz para ele na tentação: se tu és o Filho de Deus. A primeira coisa que Satanás faz é dizer exatamente aquilo que Deus disse, o contrário. Ele é o pai da mentira. Então por isso que ele diz, sua vida vai ser pior quando você virar crente. Não vai ser pior, vai ser melhor. Tem alguém? Cadê você? Amém. Aleluia. Mais uma vez, perdão à liderança. Obrigado pela oportunidade. Que o nosso Senhor Jesus, Ele possa dar estratégias para que vocês possam lançar a rede, possam ganhar o bairro do Janga, a cidade de Paulista. No nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus abençoe a igreja. Amém?